Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Estou aqui para fazer a sua leitura geral de tarô. Tá, Câncer? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta para o universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias, tá bom? Para Câncer. Vamos lá, cancerianos. Mensagem para Câncer, por favor, o que é importante que eles saibam. Um 4 de copas. Tem alguém que não está satisfeito em alguma situação. Ou tenho alguma coisa, mas não é bem isso que eu queria. Vamos entender isso aqui melhor, essa sensação de insatisfação. O que a gente está falando aqui, por favor, para Câncer? Vieram, não, muitas cartas. Não, assim não. Uma de cada vez. Veio um bolo de cartas. Eu quero uma de cada vez, por favor. Clarifica isso aqui, por favor, do que a gente está falando para Câncer. Os enamorados. Um cavaleiro de paus. Para alguns de vocês, a gente está falando de parcerias, tá? E aí, de qualquer tipo, de qualquer natureza, a gente está falando de relação com pessoas, tá bom? Então, pode ser você insatisfeito com uma amizade, você insatisfeito numa parceria de negócios, você insatisfeito numa relação romântica. Vão adaptando. Pode ser você e seu trabalho? Pode, tá? Vai adaptando para poder fazer sentido na sua vida. Mas tem alguma coisa aqui que você tem, mas eu estou sentindo essa insatisfação. Alguma coisa no sentido de estar deixando a desejar, ou está faltando alguma coisa nessa parceria. E é interessante que aqui a gente tem um cavaleiro de paus, né? Um cavaleiro de paus é um cavaleiro bastante otimista, é um cavaleiro animado, né? Eu diria. Pode ser que para alguns de vocês, essa parceria, essa pessoa, ou essa situação, tivesse mostrado um pouco mais de potencial, sabe? E aí, sabe quando a gente se anima? Nossa, vai ser incrível, vai ser legal. Mas tem alguém que não está muito satisfeita com essa situação. E aí, inevitavelmente, a gente tem uma situação aqui onde alguém precisa se posicionar, decidir, né? O que eu vou fazer diante dessa minha insatisfação? Porque existem dois caminhos, né, Câncer? Quando a gente não está satisfeito com uma situação, ou a gente permanece e continua na insatisfação, ou a gente se posiciona, né? A gente toma um posicionamento, a gente assume uma decisão quanto a isso, porque insatisfeito, chateada com algo, não dá para ficar. Mas alguém aqui estava bastante entusiasmada com isso, sabe? Tá, vamos entender isso aqui melhor. O que mais aqui para Câncer? O diabo. O diabo. E aí, aqui veio como tentação mesmo, tá? Tentação mesmo, ó. Para alguns de vocês, a gente pode estar falando de uma conexão que tem muito mais afinidade carnal, sexual, do que, de repente, parceria, companheirismo, de outras formas, né? Para quem está insistindo num relacionamento onde já houve manipulação, traição, pode ser que aqui eu esteja me conectando com uma pessoa que já está farta disso, né? Nossa, eu já dei tantas chances. Porque existe uma conexão aqui, sabe? Só que também existem conexões que aprisionam, né? E esse arcano aqui, ele fala muito disso também, aquilo que me aprisiona, né? Aquilo que tem o poder sobre mim.
aquilo que de repente me tira do caminho da verdade, daquilo que é bom para mim. A gente pode estar falando de uma pessoa que está com dificuldade de deixar uma situação que aparentemente você sente que tem domínio sobre você, uma pessoa, né? Existe algo assim nesse sentido. Mas eu não gosto muito dessa combinação aqui, ó, Cavaleiro de Paus e Diabo. Se a gente estiver falando de conexão afetiva, romântica, ó, e tá muito forte esse contexto, tá vendo? Conexão afetiva romântica, isso aqui não é promessa de algo duradouro, sabe? Porque isso aqui pode demonstrar de uma das partes características que dizem respeito a caindo em tentação, a carne é fraca, uma pessoa que não consegue resistir, né, a outras pessoas. Né? E aí, repito, tem alguém no meio disso que não está nada satisfeito com uma situação que está vivendo. Então, o que o tarot está dizendo aqui é que se ainda não aconteceu, pode vir a se manifestar um momento onde você sinta que é preciso fazer uma escolha, se posicionar, decidir, né, o que eu vou fazer diante disso, porque não dá mais. Não dá mais. Vamos lá. O que mais aqui, por favor? Do que a gente está falando? Fala mais aqui. O que mais é importante que Câncer saiba? Um 8 de ouros. Eu tô sentindo, tá vendo? Ficou embaixo daquele 4 de copas. Eu queria um pouco mais de dedicação da outra parte, um pouco mais de empenho da outra parte. E assim, lembrando, tá, gente? Eu não tô falando só de romance, a gente pode estar falando de amizade, a gente pode estar falando de parceria comercial. Porque com esse 8 de ouros, tem alguém comprometido com a situação em si ou com a outra parte, né? Temos aqui uma carta de empenho, de dedicação, de responsabilidade, de trabalho duro. Se você, por exemplo, for dono de um estabelecimento, uma pessoa que coordena equipes, pode ser que você esteja insatisfeito com uma escolha que você fez de um funcionário. Aqui seria um funcionário meio preguiçoso, né? Funcionário preguiçoso, um funcionário que de repente só gosta de conversar, leva as coisas muito, sabe? É descontraído demais ao ponto de não se comprometer com a meta, com o objetivo profissional. Se for um relacionamento romântico, queria um pouco mais de seriedade, sabe? Eu tô sentindo essa palavra, queria um pouquinho mais de seriedade por parte dessa pessoa. De repente a gente está falando também de recíproca. Ainda não veio, por exemplo, um 6 de ouros, mas o 8 de ouros fala desse compromisso, dessa seriedade, desse comprometimento. Que eu tô sentindo aqui algo sobre... Eu não queria que a outra parte fosse só entusiasmo, porque eu começo a perceber que muito disso também é muito fogo de palha, sabe? Uhum. O que mais aqui, por favor, para Câncer? Um 6 de copas. Para alguns de vocês, ó, a gente tá falando aqui, não é de pessoas, não é pessoa nova, tá? Isso aqui é alguém que já faz parte da sua vida, uma situação que você vive, que já te acompanha há um bom tempo. Temos aqui histórias para contar. Não é algo inédito, não é algo novo. Então a gente tá falando de parcerias de longa data, aonde de repente, até os defeitos, né? Vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma. Até os defeitos da outra parte meio que foram normalizados, aceitos, transformados. Ah, mas fulano é assim mesmo. Só que tem alguém cansado desse assim mesmo, sabe? E é interessante porque eu vejo aqui uma ligação, de fato. Então, se tem alguém ainda nessa situação, apesar desse 4 de copas,
né? Que é uma carta de não tô satisfeito nesse momento, é porque tem uma consideração muito grande por essa pessoa, sabe? Fora também uma questão do domínio. Se for relação afetiva romântica, tem que tomar cuidado com coisas que te prendem a uma relação que para você já não está mais legal. Então, chantagem, manipulação, posse, né? Cuidado, porque o diabo na sombra em relacionamentos românticos é o ó do borogodó, gente. É uma pessoa presa numa situação, parece que a pessoa não consegue sair daquilo. A gente pode estar falando de uma codependência, né? Toda vez que eu penso em finalizar, toda vez que eu penso em colocar um ponto final nessa história, ou de me posicionar de uma maneira mais firme, é como se a pessoa não conseguisse, né? A gente pode estar falando de um apego muito grande a questões, inclusive, sexuais, carnais, né? De repente funciona muito bem na área sexual e tal, mas somente isso basta? A gente sabe que não, né? O que mais aqui, por favor, para câncer? Eu tô falando, gente. É um 3 de espadas. Continuar numa situação dessas, seja qual tipo for de relação interpessoal aqui, que a gente estiver falando, é sinônimo de isso tá me machucando. Tem uma das partes aqui que tá muito machucada ou que pode vir a se ferir muito se insistir numa relação, sabe? Como essa. 3 de espadas, gente. 3 de espadas. A gente pode estar falando também de uma decepção. Me decepcionei tanto com essa pessoa. E assim, gente, presta atenção. A leitura, ela tá realista, tá? Ela pode não estar aquele mar de rosas, mas alguém precisa dessa orientação. Por isso que eu tô passando a mensagem, tá bom? Existe mensagem e só. E ela precisa ser passada, né? Então tem alguém aqui que tá sentindo e que se insistir nisso, 3 de espadas. Uma dor, uma mágoa, uma tristeza, uma decepção. Tá vendo, Eu tô falando, gente, as cartas elas não mentem. Esse 3 de espadas tá na casa 7. A casa 7 é a casa dos relacionamentos. Sabe? Uma mágoa, uma decepção. Eu tô falando, gente, aqui não é para todos, tá? Mas eu vou abrir esse parênteses porque eu tô sentindo uma coisa de traição. Cavaleiro de paus, diabo, 3 de espadas, né? E ali tem uma carta de dedicação, de parceria. Então, alguém confiou em outra parte e de repente frustrou-se, né? Poxa, eu confiei tanto naquela pessoa, me dediquei tanto. Me dá mais uma aqui, por favor, para câncer. 9 de copas. 9, 10, 11, 12, 13. 13 é a morte, tá vendo? É porque eu sinto isso aqui como uma nostalgia de tempos que foram muito bons, tá? 6 de copas com 9 de copas. No meio disso tudo tem, aqui se eu for somar as copas, a gente tem o arcano da morte, a gente tem o arcano do sol. Eu estou enxergando, tem alguém aqui que vai começar a enxergar que talvez esteja na hora realmente de uma decisão firme, como eu falei, né? 9 de copas, alguém sendo... isso aqui para mim é alguém agiu de forma egoísta, de alguma maneira. Egoísmo, né? De repente a pessoa só pensou em si, só pensou no lado do prazer, alguma coisa assim, sabe? Eu sinto que alguém queria muito que essa parceria desse certo, com esse 9 de copas. Tá? Eu sinto isso. O que mais aqui, por favor? Câncer. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui que se revela de uma maneira tão clara, que é difícil não enxergar. Esse aqui é o as da verdade. Esse as, ele pode falar
de revelações, de algo que se torna muito claro, e que por mais, tá vendo? Existe uma consideração, um afeto, um carinho muito grande, mas isso não deve cobrir a verdade. É isso que eu sinto. Essa pessoa fez parte da minha vida ou faz parte da minha vida, mas isso não apaga, de repente, os defeitos que essa pessoa tem, os pontos que essa pessoa precisa melhorar, sim. Então tem alguém enxergando aqui realmente uma situação. Me dá a última carta, por favor, para Câncer. Então, é sobre isso, é a Torre. E a Torre, ela vem para retirar tudo aquilo que não tá legal na nossa vida. E a Torre, ela não pede licença, ela não pergunta se a gente quer. Sabe? Ela não pergunta se a gente quer. Ela tira e pronto. E aí depois começa o processo da própria reconstrução, da própria regeneração. Eu citei essa carta, né? Acabou que ela ficou lá no fundo do deck, o 6 de ouros, a recíproca. É sobre aquilo que eu ofereço e aquilo que eu recebo. E aí você fecha a tua leitura com uma torre, tá? Isso aqui pode ser um rompimento. Isso aqui pode ser um rompimento, uma finalização. Algo aqui não tem como se manter de pé, gente. Algo aqui, não, se for uma amizade, essa amizade não é sincera. Se for uma parceria de romance, tá faltando parceria, companheirismo, né? Aqui podem ter traições, sucessivas decepções nesse relacionamento. E a torre não se mantém de pé. Não se mantém de pé. Fundo de deck, como eu falei, é o 6 de ouros. A gente citou essa carta, eu falei sobre recíproca, sobre o dar e receber. É tudo isso, tá? Vamos lá, meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase. Mas, se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações, que tudo isso é muito importante. Sou pura gratidão a cada um de vocês, tá? Quem tem interesse em leitura particular, aproveitem que tá rolando promoção do Dia dos Namorados para leituras de amor e relacionamento, tá bom? Vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, tavernatarô@gmail.com. Manda uma mensagem para mim, aguarda um pouquinho que assim que puder eu vou te responder. Você pode me mandar também mensagem lá no Insta, tá bom? Também respondo assim que puder. Basicamente são 2 tipos de leitura, a leitura gravada, a leitura ao vivo. Aí fica o teu critério, tá bom? Então é isso. Signos, o que é que nós temos aqui? Temos Câncer, vocês, Gêmeos, Áries, Leão, Sagitário, Capricórnio, Touro, Virgem, Escorpião, Gêmeos, Peixes, Libra, Gêmeos, Aquário e Escorpião, tá? Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida. Vamos embora. A vida que eu desejo já é minha. A vida que eu desejo já é minha. Cancerianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição, um grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.